Olá, bom dia. Bárbara, Lucas, Pedro, bom dia. Tudo bom? Bom dia, Mauro, tudo bem? Bom dia. E aí, o que vocês me contam hoje? As novidades aí, Pedro. Lucas. Vocês me contam de novo da semana. E agora tem muito trabalho. Muito trabalho? Bastante ensaio pra gente fazer O agora. som tá ruim, não sei quem tá tentando falar aí. Tá todo mundo com o microfone cortado. Não, eu tava tentando falar. Tá saindo som ruim? Tá? Quem tá falando? Eu? 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 Eu tô tentando falar. O som tá ruim. Acho que é o Pedro que tá falando. O seu microfone tá cortado, todo mundo tá cortado. Será que eu cortei? Não. Vocês estão identificando o microfone cortado aí? Eu acho que é o Lucas que tá falando. Aqui tá tudo normal. Agora o seu microfone não aparece cortado. Bárbara, solta seu microfone, quero ver. Isso. Tá É dando? o Lucas. O Lucas não Era está com a câmera aberta e o som dele não está saindo. Eu tô tentando falar. O som não está legal, Lucas. E aí, Bárbara, enquanto o Lucas se entende lá com o microfone dele, alguma novidade aí, Pedro? Não? A gente fez bastante ensaio essa semana, cisalhamento, adensamento. Vocês estão sendo orientados pela Darlene, é isso? Ou mais alguém? É pela Darlene e pelo Raul. E pela Luane, né? Sei. O Raul é fera. Agora, a Darlene já tem uma certa quilometragem. Agora, a Luane é bem novinha, não sei o quanto que ela já pegou o que tinha que pegar. Tinha que pegar, não. Quanto ela já pegou. E o Evandro não está aí, né? Ainda. Então, e aí, vocês estão conseguindo sentir mais o porquê de fazer os ensaios? Sempre eu alerto para não ficarem só fazendo como alguém que faz uma operação sem saber o porquê, né? E esse é o momento para vocês perguntarem. Que é, na verdade, a mecânica do solo, uma disciplina que vocês não tiveram ainda, né, projeto. Tô louco pra ter essa disciplina, meu. Hã? Tô louco pra ter essa disciplina, é só no módulo que vem. Só Esse do ano semestre que vem? ainda. Como que é? É esse semestre ainda, mas é módulo que vem. Esse semestre, primeiro Mas é semestre. só no outro semestre. Só no outro módulo. Está na segunda parte do primeiro semestre. Bom, tá pertinho até, né? Tá. Em abril, acho que já começa. A gente vai não só ter o curso depois dessa semana de carnaval, o curso Mecânica do Solo, que eu estou ainda repaginando. Já devia ter acabado, mas não acabei. E aí, a partir da semana que vem do carnaval, os mini treinamentos serão para esse curso. Mas aí são 10 minutos por dia, 10 dias. Cada hora no curso normal eu transformo em 10 minutos, quer dizer, é um panorama, né? Mas é legal, é lógico.
A gente faz para ser legal, né? Então, não podia falar que não seria legal, né? E lá eu integro com a parte administrativa, porque as escolas de engenharia não levam a gente a ter uma visão holística das coisas, nem do ponto de vista técnico, nem administrativo e muito menos espiritual. Por isso que o trabalho que a gente está fazendo aqui é inusitado, né? É pioneiro. Mas precisa da participação de vocês. E aí, com relação aos ensaios, então, tem algum comentário? Lucas, estava tentando falar, agora ficou melhor o som. Ficou. Não, os ensaios eu falo porque teve bastante ensaio pra gente fazer essa semana. Eu, Pedro, Bárbara. O Evandro ele ficou lá com a Solange essa semana. Aí ele não participou tanto dos ensaios. Mas ele ficou lá com a Solange ajudando na administração com ela. Isso. Porque está acontecendo o seguinte, só para vocês terem uma ideia, é bom contar a história, né? Quando eu tinha a idade de vocês, eu passei um mês de férias de julho de 1977. Eu passei dentro do laboratório do IPT, fazendo o que vocês estão fazendo. Só que naquela época os técnicos não deixavam mexer em nada. Não deixavam pôr a mão. Os caras tinham ciúme, sabe? Uma coisa louca. Louca em relação ao que vocês estão tendo. E, então eu ficava acompanhando. Eles não deixavam fazer nada. Passei um mês. Aí fiz um relatório. Então, esse relatório deve estar na biblioteca lá. E por que eu estou falando? Isso foi no meu 4º ano de engenharia, se não falha a memória. E no 5º eu comecei a ser monitor da cadeira de mecânica dos solos. Então, tinha uma vontade louca, né, de entender os ensaios. Mas eu já era despertado, né, eu vou dizer que é pelo Espírito Santo, de entender a mecânica do solo. E existe um livro, por sinal, muito bom, chamado, acho que é Mecânica do Solo Experimental. Se eu não me engano é isso. Depois eu posso passar a referência para vocês. Que é de laboratório. Chama-se Mecânica dos Solos Experimental. Eu tive aula com o professor que escreveu esse livro e então ele se aprofunda no ensaio para não ficar só no ato de fazer, mas de compreender o mecanismo, porque é mecânica do solo experimental. Você junta laboratório ou mecânica do solo experimental, que é o que vocês estão fazendo, com a mecânica dos solos, é a base de toda a engenharia geotécnica. É fundamental. É precípua, é primeira, é primaz, ter esse conceito. Então, o laboratório é muito bom. Mas a visão da engenharia é só como faz o ensaio, né? E por isso que a gente quer que vocês trabalhem em cada contrato como um novato, né? Como um iniciante, como um trainee de gestão do contrato. Por quê? Para vocês não ficarem com a visão, né, estreita de fazer apenas uma coisa e sem ter uma visão holística, e nós aqui estamos colocando visão espiritual. Que é o Espírito Santo está indicando para vocês o caminho. Eu sei que para vocês é difícil, talvez, né, compreenderem o que eu falo, mas se acreditarem em mim, perceberão que é um passo para poder ter essa conversão espiritual e ter essa visão holística. Então, quando você falou aí, trabalhar
com a Solange é um trabalho administrativo fundamental. Por quê? Porque se não tiver cliente querendo ensaio, vocês não têm trabalho. Essa é uma primeira coisa. Então, alguém precisa mandar proposta. Ô, Mauro. Pois não. Então, tem que... Essa parte de estar lá com a Solange, do administrativo, é importante, sim. Só que a gente tem que... Eu queria ver certinho o cronograma, porque muitas vezes as pessoas que sobem com a Solange, ao invés de aprender sobre o contrato, fica tirando xerox, arrumando estoque, entendeu? E eu acho que aí não é quando... Eu já sei fazer isso. Então, eu não aprendi nada de gestão de contrato ainda por causa disso. Tanto que eu nem subi para trabalhar com ela por conta disso. Porque em relação à proposta, assim, ela guarda para ela. Bom dia, César. César acabou de entrar. Uhum. Bom, você ouviu o que ele falou, César? Microfone. Sim, ouvi. Sim, ouvi. Então, isso que você falou, Pedro, é o inimigo comum a todos nós agindo na mente dela. Isso não tem absolutamente nada a ver com a minha orientação. Absolutamente nada. E o administrador da empresa é o César. Não é a Solange. Solange tá junto lá porque ela tem qualidades que ele não tem, mas quem administra a empresa é ela. Você falou uma coisa muito importante. Então, primeiro eu quero te parabenizar pela não hipocrisia. Por quê? Porque, de repente, outros que já passaram, ou entre vocês, viram isso, entretanto, não falaram. Isso é hipocrisia. A hipocrisia é um veneno que vem do maligno. É ele que fala para a gente, não fala nada, fica quieto. E aí o que acontece? As pessoas acabam tomando decisões por essa omissão de falar a verdade. Então, tem duas coisas que você falou que eu vou dividir, duas. Evidentemente que o trainee tem que ter uma visão holística. Então, ele tem que saber problemas aí que você citou, de, sei lá, fazer uma compra, né? Uma compra que seja de papel higiênico, né? Ajudar, beleza. Né? Ele tem que saber que precisa de ter energia elétrica, computador, servidor, a guarda, coisas administrativas. Mas, quando você falou que você percebeu, você teve a sensação, vamos dizer assim, que ela não ensina sobre o contrato, aí, César, você precisa agir. Só vou deixar você falar, César. E isso, Pedro, Bárbara e Lucas, isso deve ser falado não só aqui na monitoria. Você tem que falar lá no workshop. Porque o workshop está sendo uma forma, é um elo de ligação de vocês com o mentor do que vocês estão fazendo. Entendeu? Então é lá que tem que falar e propor alguma coisa. Né? Porque a gestão de contrato devia de ser feita por cada um de vocês com auxílio do César e da Solange. Fala, César. Mauro, a primeira colocação que você fez, né, está correta, né? Tem os trabalhos de menor monta, né, que precisam ser feitos, tá? Mas realmente a questão não é essa, né? A questão justamente é esse represamento que a Solange faz, né? Ela até passa cada contrato tem um estagiário responsável, tá? Trainee.
Só que tá só o nome dele lá, né? Ela acaba fazendo tudo e represando para ela, tá? Então, Bom, esse é o problema que a gente sabe, tá? A minha tentativa, Mauro, que eu inverti essa semana, tá? É assim, a Carol, como ela tem mais habilidade e mais proximidade com a Solange, né? Ela vai tirar esse represamento da Solange, entendeu? Né? E ela vai ser o trainee dos trainees, entendeu? Então, a tentativa que eu estou fazendo é essa, né? A coordenação dos trainees, tá? Vai passar para a Carol, né? Ela tira esse represamento da Solange, aprende e passa para os trainees, tá? Inclusive, assim, mesmo a organização deles, né? A alocação deles, né? Quem vai decidir é a Carol, entendeu? Então, a Carol que vai decidir quem que vai, por um período, ajudar a Solange, quem vai ficar no laboratório, ela vai fazer esse rodízio, né, quando for necessário, tá? A minha tentativa para corrigir essa deficiência na administração é a Carol, né? Eu tô investindo nela, né? isso. Então, vamos lá. Quem disse que a própria mãe, né, não faz o mesmo com a própria filha? Faz, viu, Mauro? Por isso que a Carol, como é mais próxima e tem mais poder de fogo para brigar, né? Por isso que a minha expectativa é ela, né? Não tem nada contra isso que você está fazendo, por sinal, para mim isso devia ter sido feito há 2 anos atrás ou mais, né? Porque a Ana Carolina tem 2 ou 3 anos de empresa e eles têm 1 mês. Então, quando a Ana Carolina começou, vale a mesma coisa que eu estou dizendo para eles, que eu não mudei nada. Eu só aprimorei algumas coisas, mas eu entendo que se o Pedro que falou, ou amanhã alguém perceber alguma coisa, como o Carlos também, né? Não levar para o workshop, então não está levando o caos, o case, a situação para ter uma orientação no workshop. Porque essa história de não saber fazer o FFO, ou PPPO, ou outras coisas de administração, é frontalmente contra a minha orientação. Eu também quero dizer para os senhores todos que o Mauro, exatamente por perceber isso do ser humano, hipocrisia, omissão, arrogância, isso tudo vem do demônio. E isso todos nós temos. Vai pensar que o outro é assim, nós também não somos. O problema é que cada um de nós só tem a condição de ver o quanto é arrogante, soberbo, omisso e outras cositas más, se tiver o Espírito Santo. Senão, não vê. Porque essas coisas ruins, elas vêm do espírito maligno. E quem não tem o Espírito Santo está na posse do inimigo. Por isso que é muito grave isso daí. E eu já briguei muito, né, erroneamente, arrumando brigas na justiça, inclusive, não eu brigando, mas as pessoas brigando comigo, porque a gente está querendo advertir as pessoas. Vocês podem perceber que tem algumas pessoas que eu vou advertir, elas vão me agredir. Ou vão falar nas minhas costas, capaz de falarem para você, mas não vão falar nas minhas costas, na minha frente. Mas há poucos dias ainda me falaram que eu ponho pelo em ovo, né, e que eu estou batendo boca. Como se fala isso para quem treina você? Só muda de treinador, né? Você vai numa academia para treinar e você acha que o seu treinador está pondo pelo em ovo? Então muda de academia. Ou que ele está querendo bater boca com você que está sendo treinado? Né? Então é uma questão de respeito. É a mesma coisa chegar para o pai, enfim, que acho que ninguém tem dúvida que o pai e a mãe nos querem bem, né? Os meus já estão lá no céu, mas rejeitar o pai e a mãe, falar em pôr pelo em ovo, né? Tem que ter uma conversa procurando o consenso, né? Então, essa é uma coisa importante. Eu parabenizo o Pedro novamente para estimular os outros a fazerem o mesmo.
Não é no sentido de atacar. É no sentido de ter e ter misericórdia por quem faz isso. A Solange é muito competente, né, Mauro? E a gente precisa muito dela. Não precisamos esconder nada, né? Acho que assim, com serenidade, a gente tem que falar de todos os problemas, né? Exatamente. Exatamente. Que é isso que Cristo quer dos cristãos. Então, quem não faz isso não está sendo Cristo, não está sendo cristão. Tem que fazer isso. E eu errei muito, como eu uso o termo da murro em ponta de faca, porque eu queria conseguir pegar uma pessoa e torcer o pescoço dela para ela mudar. E aí é o próprio inimigo me levando para esse caminho. Ele é muito sutil. Isso me trouxe problemas de saúde sério. Eu somatizo isso, eu fico tenso, e aí meus músculos doem. O que você falou é corretamente certo, Mauro. Usando o exemplo da Solange, né? Ela tem muita competência, muita eficiência, e tem a parte dela que ela não vai mudar, que são as deficiências, né? Então a gente tem que achar mecanismo de corrigir isso, né? Eu diria que ela só vai mudar se ela tiver condução do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, e isso está na Bíblia, o Adilson não está aí, senão eu vou até chamá-lo aqui para ver se ele tá. O Espírito Santo, ele tem a função de nos forjar, de nos moldar a imagem e semelhança de Cristo. Correto. Então, não é que o fulano de tal vai deixar de ser ladrão, né? Estou dando exemplo genérico. Não é o fulano de tal vai deixar de ser estuprador, né? Não. É que se ele tiver o Espírito Santo, se ele tiver o novo nascimento, então o Espírito Santo transforma ele com o tempo. É só lembrar o caso do rei Davi. O rei Davi, ele fez coisas que eu não vou nem falar aqui, tão pesadas que são. Mas ele foi mudando. E ele é considerado o homem de coração semelhante a Deus. Fala, César, só pela sua face eu já sei o que você quer falar. A ânsia sua, antigamente, era mudar a pessoa, agora a sua ânsia é empurrar o Espírito Santo goela abaixo das pessoas. E o goela abaixo eu tenho que tomar cuidado, senão cai no mesmo erro. Né? Então, como que eu posso, até usando a frase do César, tentar o Espírito Santo goela abaixo? Né? Pregando. Porque foi o que Jesus Cristo mandou a gente pregar. Então, prega, pode ser entendido que é goela abaixo. Mas tem uma outra forma de também você pôr goela abaixo, usando o termo do César. Orando. Eu há pouco estava caminhando e pensando, né, em vocês, né, que são as pessoas que estão próximas e que eu tenho que ajudar no sentido de passar o que o Espírito Santo mandou passar. Então, eu fico orando, pensando que o Espírito Santo conquiste os vossos corações. Isso é um ato constante, contínuo para todos, até a vinda de Cristo. Então, é muito importante, quando o Pedro fala, ela não passa as informações. A vontade que dá, né? Como já tive há anos atrás, um pouco que o César falou, é simplesmente torcer o pescoço da pessoa, como se mata um frango, né? Uma galinha. É torcer o pescoço, né? Né? Mas, espiritualmente, eu entendi os erros que eu fiz quando eu tentei torcer o pescoço. Então, hoje, usando o termo de novo que o César falou, goela abaixo, ou murro em ponta de faca, né? Eu dou através da pregação, como eu estou fazendo aqui, e da oração. E se vocês perceberem esses mini treinamentos, que todo dia a primeira coisa que eu faço depois de tomar banho é sentar na frente do computador e fazer um mini treinamento. Por quê? É uma forma inusitada de fazer uma oração. Eu estou ali para falar
para as pessoas, publicamente, né, sobre o empreendedorismo geotécnico, que é cristão e é produtivista. Para dar a chance das pessoas olharem o mundo com uma outra perspectiva. Bom dia, Tereza. Então é isso. Bom dia. Eu espero que vocês... eu já sei que vocês pegaram o gosto pelo laboratório, por mecânica de solos, enfim, vocês vão ter essa disciplina. Isso é muito bom para vocês trainees, mas eu quero mais, né? Eu sou aquele treinador que, se você fez o exercício em 10 minutos, eu quero que você faça em 5. Se você faz 5, eu quero que você faça em 3. Eu sou esse tipo de treinador. Porque Deus é comigo assim. Você imagina o espaço que tem para a gente desenvolver para ser a imagem semelhante, imagem e semelhança de Deus, é um processo até a vinda dele. Não sabemos se é 1 ano ou 100 anos. Nossa escala, ninguém sabe. Isso aí. Então, o workshop, senhores, é o momento que vocês devem trazer. Porque a mentoria, ela está aberta, né? O link da mentoria está aí nas redes sociais. Então, a gente ainda não atingiu, como a gente gostaria, de ter pessoas novas. O César, à medida que acertou de contratar vocês, ele acabou sendo, para mim, influenciado pelo Espírito Santo, por até alguma coisa que eu disse, ele falou outra aí, e aí apareceu vocês 4. Mas vocês estão vindo na mentoria, mas agora vocês já estão virando de casa. Então, workshop. É todo dia. Outra coisa. A Bárbara, outro dia até eu vi lá, alguém falou assim, a Bárbara não vai poder, foi para casa, sei lá, alguma coisa. Não tem problema, tá gravado. Entendeu? Então... Eu assisti a workshop, né, que tinha sido gravado, mas é porque, como minhas aulas voltaram, ainda está sendo online, eu demoro 2 horas para chegar em casa. Aí minha aula começa às 6h50, eu chego aqui umas 7h30, por isso eu saí mais cedo. Sim. Não, mas o problema, Bárbara, e para todos vocês, não é tanto, porque essa história de horário, cumprir horário, não é o mais importante. O mais importante é a vida espiritual, primeiro. Depois, é ter uma visão holística das coisas. E seguir as nossas orientações, né? E o workshop é o momento de encontro. Se a pessoa não pode, problema de horário, ela grava. E outra coisa, falei para o César ainda ontem, antes de ontem, César, se a pessoa tem que apresentar o workshop dela a respeito de algum assunto, que seja esse que o Pedro colocou a respeito de gestão de contrato, mas ele não pode no horário das 16, ele pode falar, vou fazer às 3, vou fazer às 4. É só marcar o horário comigo, via Solange ou César, né? E eu estarei nesse horário. Quando você tiver que mostrar um workshop, entendeu, Bárbara? O local de encontro é no workshop, mas o horário pode ser outro horário, porque manda por vamos lá fazer a reunião, mas na hora que você pode. O ideal é se programar para as 16, porque aí tem que ver minha agenda. E o César, a Solange, a Ana Carolina também, eles têm acesso à minha agenda. Exatamente para a coisa poder fluir. Mas então, voltando ainda no que o Pedro falou, César, o
o workshop é para você mesmo, né? Ou que seja Ana Carolina, por exemplo, dar o treinamento, né? Dar capacitação para que os trainees venham fazer o que eu falei. E, outra coisa, tudo que eu falei, tudo que eu venho falando, a partir de outubro do ano passado, mas é outubro do outro ano, mas enfim, está tudo lá, tem 900 horas gravadas minhas. Não é pouco. Então, hoje está organizado por playlist, você vai na playlist, e aí você vê a questão administrativa, lá está falando de FFO, está falando do CQP, que é o Ciclo de Qualidade de Projeto. Então, vocês têm estudo lá para caramba. Fora agora os mini treinamentos, veja, é meia hora por dia. Cada semana é 3 horas e meia. Cada curso dá 7 horas. Então, tem muita coisa para fazer. Eu, como engenheiro formado em engenharia, professor do Mackenzie, 25 anos, fiz pós-graduação, eu tenho currículo para dizer assim, esse sistema, não só o mundo, mas a escola de engenharia, pós-graduação, está furado. Não adianta falar está furado e não fazer nada. Não adianta criticar e não tomar atitude. E a minha atitude está aí. Hoje eu posso dizer, a atitude está tudo gravada no canal YouTube. Está lá. Cristo falou isso para o jovem rico, uma passagem da Bíblia. O jovem rico chega para ele, faz elogios para ele. César, você que sabe a Bíblia mais do que eu também, pode me corrigir, já que não está Adilson aí. Ele chega para o jovem rico, ou o jovem rico chega para ele e faz elogios e fala, como que eu posso ter a vida eterna? Pergunta para Jesus Cristo. Jesus Cristo percebeu, é lógico, né, que ele era apego a dinheiro, aos bens. Não é um problema de ter bens. O problema de ter bens não tem problema. Vocês conhecerem a história de Jó, o cara era arquibilionário. Né? Mas vamos voltar para a história do jovem rico. E ele chegou para o jovem rico e falou assim, olha, você quer ter a vida eterna? Venda tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. O importante era seguir Cristo. Ele queria que deixasse as coisas e seguisse Cristo. Ou seja, deixasse o quê? O mundo. Para seguir a vida espiritual. Dá um exemplo. Mas se você é um jovem rico, você não precisa jogar tudo fora, mas você precisa seguir Cristo. E porque seguir Cristo é espiritual. Eu não preciso me desfazer de alguma coisa. Né? Eu preciso fazer com o meu amor saia dessa alguma coisa para ficar em Cristo. Essa alguma coisa pode ser, por exemplo, o César está com o neto dele. Se ele não puser Cristo como primeiro amor para depois o neto, ele está pecando. Ele nem vai amar o neto adequadamente se ele não amar Cristo primeiro. Isso é bíblico. Eu nunca vou amar meus filhos adequadamente se eu não amar primeiro Cristo. Porque o amor de Cristo é um amor ágape. Eu preciso servir a Cristo. Então, meu coração fala para, por exemplo, fazer esse mini treinamento. Mas, Pedro, eu acho que deu para te dar umas dicas aí do caminho com relação a isso que você falou, né? E Pedro, e todos vocês, também vocês têm que chegar para a pessoa que não está seguindo a nossa orientação
e falar assim, eu vou te dar a chave aí do problema. Ela fala, olha, eu tenho estado na monitoria, eu tenho acompanhado as orientações da Academia Dynamis, e a dona de tudo isso aqui é dona porque Espírito Santo que Deus me deu, tá? Não é os meus esforços, não, tá? Eu não estou falando isso para achar que eu sou o bambambam. Não, eu estou falando exatamente o contrário. Não tem um lápis que eu tenha que não veio da benevolência de Deus comigo. Tá? Mas, então, chegar para essa pessoa e falar, olha, eu tenho acompanhado o Mauro, Academia Dynamis, e você não está dando o workshop sobre isso daí. Por exemplo, o termo que o Pedro usou, se eu não me engano, foi ela esconde informação. Então, você pega a informação e fala, ó, essa informação, o Mauro, aí a orientação que eu tenho é que devia ser colocada no workshop para todo mundo saber. Porque o Pedro percebeu a coisa de uma forma maravilhosa. Porque ele chegou ontem e percebeu. Talvez outros tenham percebido e não falaram. Ou alguém percebeu, falou para o Pedro falou aqui e o outro não falou. Eu chamo de omissão. Tem que falar. Aqui, quem manda é Cristo. Quem manda é Espírito Santo. E veja que eu tenho algumas pessoas, o César e o Adilson, que eles têm um alinhamento espiritual conosco. Né? Então, o que manda é a vida espiritual. Não é uma pessoa querer reter informação. Isso é totalmente contra a minha orientação. Então, a dica é essa, Pedro. Ou qualquer outra circunstância, ou de qualquer outra pessoa. Olha, põe no workshop. Se a pessoa não põe, você chega no workshop e fala assim, ô Mauro, eu sugiro um workshop sobre... e fala o tema. Eu posso até discordar de você, falar, não precisa, não é prioridade. Provavelmente eu vou falar, ok, César, providencia um workshop sobre isso. Eu até aconselho assim, Mauro, sempre se concentrar no workshop, para não se ter conversa paralela, sabe? Porque no workshop o mundo está todo mundo escutando, não tem distorção, né? Exato. E é só com inteligência saber colocar o assunto, né? Não precisa atacar ninguém, né? Isso. Às vezes a pessoa fica meio receosa, né? Vou falar mal da Solange. Não, acho uma forma inteligente de colocar o problema, né? Para não ter esse receio de querer estar agradando alguém. Foi boa as suas palavras, que me ocorre o seguinte. Essa história que, vou falar mal da pessoa. Quem está falando isso na tua cabeça é o inimigo. Presta atenção e vai fundo no que eu vou falar. Quando você... Isso pode ser da namorada, namorado, cônjuge, o filho, pode ser qualquer um amigo, entre vocês. Não vou falar isso, porque se eu falar isso, a pessoa pode ficar brava. Não vou falar isso porque é falar mal da pessoa. Isso vem do inimigo. Porque se Cristo, pensa assim, se Cristo tivesse pensado a mesma coisa que você pensou sobre aquela pessoa, ele ia falar a verdade. Com amor ágape. Presta atenção. Por que Cristo morreu na cruz daquele jeito se ele era Deus? Ele se abdicou das propriedades, vamos dizer assim, da potencialidade como Deus. Por quê? Porque ele tinha uma coisa muito maior. Então, quando você vê uma pessoa fazendo errado,
Fala a verdade, porque você está servindo a Deus. Agora, fala sem rancor, porque às vezes dá vontade de torcer o pescoço, como eu falei. E aí que nós temos que nos aprimorar. Processo que eu estou passando. E todos estamos passando. Aprimoramento. E aí você fala para ajudar a pessoa. Eu diria o seguinte hoje, por sinal, a minha reflexão da minha caminhada hoje de manhã foi exatamente essa. Misericórdia. Misericórdia de todos nós. Porque Deus, através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, está nos dando uma vida eterna, um corpo incorruptível, e a gente está aí, está em dúvida, será que isso é verdade? Não é? É verdade. Um corpo glorificado é um corpo eterno. É gozo direto. Agora, se você não tem convicção, então primeiro, ou você não nasceu de novo, ou você não tem maturidade espiritual para falar isso. Mas eu falo e está gravado. E ponho lá no canal do YouTube. Porque eu, nesse momento, ao falar isso que eu estou falando, eu estou dando glória a Deus e estou sendo glorificado. E ainda mais, posso atingir o coração de vocês. Eu atingir, não, mas eu suscitar o coração de vocês a serem, quem não tem o Espírito Santo, a receber o Espírito Santo. E quem tem, se encher do Espírito Santo. É importante essas reflexões. Então, no caso aí que foi citado, não quando eu tinha a idade do Pedro, mas hoje, com alguns deslizes da minha parte, eu falo misericórdia. Eu bobear, eu choro por essa pessoa, porque não está vendo que ela está trocando um conhecimento que ela quer esconder por um poder que ela quer ter daquele conhecimento e não entender que aquilo é um dom de Deus, que cada fio de cabelo dela, Deus está contando, e que se ela continuar agindo assim, ela vai ter uma vida eterna assim, no inferno. Então eu tenho que chorar por ela. Não ficar com raiva dela. Eu tenho vontade de chorar. E como? Pessoas amadas, como são todos vocês, e muitos outros que não estão aqui, meus filhos, e que eu não consigo provocar, despertar a conversão, a nova vida, o novo nascimento. Por isso que eu comecei, há 2 meses atrás, nem sei se é tudo isso, a fazer um mini treinamento. Se vai ter uma pessoa, nenhuma, ou 1000, é o Espírito Santo que vai conduzir isso. Porque ele conduz por aí e ele conduz aqui. Importante que eu já estou... O Adilson que fala toda hora para mim, né? Agora eu memorizei. O Adilson fala assim, a palavra nunca volta vazia. Experimente aí. Experimenta pegar a Bíblia, pegar as gravações. Tem milhares de gravações aí que eu tenho disponibilizado. Eu não, né? Eu tenho dado indicação em todos os nossos treinamentos. Está tudo lá no canal YouTube, no Facebook. Acompanha com o coração, com humildade. Aí você vai começar a ver o podrinho que é. Porque nós somos. Então, quando eu vejo o outro querendo cercear o conhecimento, eu tenho vontade de chorar.
A vida do Filho de Deus é heterodoxa. Porque de um lado você chora, do outro lado você é feliz. Quando você olha no plano horizontal, você chora. Quando você olha para o vertical, você é alegre, feliz. Você pode não ter ninguém no plano horizontal, mas você tem Cristo, portanto você tem tudo. E aí você tem uma gana, uma vontade de ficar fazendo as pessoas virem para o reino. Porque vir para o reino é ter o rei. O rei é Jesus Cristo. Mas você vai ser atacado no plano horizontal. Mas então, Pedro, Lucas, Bárbara, Tereza e César, a coisa mais impressionante é quando você toma consciência que o que você sabe foi um dom que Deus te deu para servi-lo, não para se servir dele. Olha, à medida que eu tenho um dom e eu quero me servir dele, eu estou trabalhando para o anticristo, para o inimigo. Porque o dom que Deus me deu é para eu dar glória para ele, não é para mim. É para ele. E a gente é corrompido, e aí o Pai Nosso fala isso, não deixeis cair em tentação, a gente é tentado para as coisas do mundo. Nós podemos ter tudo do mundo, tivermos primeiro o que o Espírito Santo está mandando ter. Se o Espírito Santo falar para você, olha, fuma um baseado, fuma um baseado. Provavelmente ele não vai falar isso para você, eu acho. Mas você quer ver um exemplo que eu posso dar de baseado? Quando eu era adolescente, você acha que no grupo de amigos não tinha alguém lá, ou muitos, com baseado? Eu não sei se o termo baseado vocês entendem, né? Mas era a maconha da minha época, baseado. E é lógico, o que é isso? Tá? Ó, fuma assim e tal. Eu pus na boca. Não achei graça nenhuma. Mas quem é que não achou graça? O Espírito Santo me mandou alguma ordem na mente, falou, joga isso fora. É isso. E tem outras pessoas que acabaram, e ainda até hoje, continuam usando hora e vezes. Aqui no meu prédio tem até problema de cheiro, né? Que os caras falam, tem um maconheiro, e é um prédio de bom nível, os caras fumando direto. Para dar zonzeira. E posso te afirmar o seguinte, todos os prédios hoje, todos os prédios desse mundo, deve ter um fumando baseado. Ou, coisa pior, isso. Bom, parece que eu me desviei um pouco, mas não é, porque no fundo, a gente tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Se a gente guiar pelos nossos esforços, eu sinto informar para vocês, não dá certo, não dará certo. Então, voltando para o administrativo, foi bom Pedro falar, o César já deu aí, sem querer, ele já estava tomando essas providências aí, colocando a Ana Carolina, que hoje é a estagiária que está mais tempo na empresa,
não por ser minha filha. Por sinal, por ser minha filha, prejudica ela. Vocês sabiam isso? Se a minha filha não fosse minha filha, seria melhor do que se ela sendo. Sabe por quê? Porque o inimigo põe na cabeça dela que ela está com a vida mansa. Entendeu? Então, só oração. Eu falei isso para ela, falei assim, ou você faz sua vida agora, ou você espera para receber a herança. O perigoso é não ter herança para receber, aí está ferrada. Por sinal, bobear, meus filhos não vão ter herança. A herança que eles possam querer, né? Porque a herança que eu quero dar é que eles realmente tenham uma conversão na vida espiritual. Essa eu quero. O resto. Mas o legado que tem nesse laboratório e toda a filosofia que a gente está colocando aqui, com mais de 900 horas gravadas, porque agora eu gravo, né? Falei ao longo de 33 anos, ninguém me ouviu adequadamente, então agora está gravado. Qualquer um pode acessar lá. Então, estou tranquilo. Continuando recebendo ordem do Espírito Santo. Ah, caminhão aqui. Então, por favor, tragam esses problemas para a gente ir tratando, resolvendo e entendendo que a minha experiência é essa. Eu já tive a idade de vocês, já pensei como vocês, já tive esse encanto pelo laboratório como vocês, na idade até igual de vocês. Como eu dei o exemplo aí, quando eu estava fazendo meu quarto ou quinto ano de engenharia, né? E, graças a Deus, literalmente, fui bem encaminhado. Então, hoje eu posso orientar vocês nessa caminhada. Mas precisamos do Espírito Santo. Você quer ver outra coisa que vocês vão achar loucura? A Academia Dídanos é uma igreja. É uma loucura, sabe por quê? Porque a gente fala igreja, a gente pensa aquela que está lá na esquina, né? Que é uma edificação, né? Se você pega na igreja católica, aquelas torres, né? Coisa maravilhosa, né? Se você pega outras, você vai ver umas casinhas, né? Então, umas ricas, outras pobres, enfim. Mas a igreja não é nada disso. A igreja é um grupo de 2 ou mais pessoas que tem Cristo no coração. Eu não sabia. Agora eu sei. Então, eu estou desconfiado que o projeto, o propósito que Deus tem para mim, ou tem para nós, está ligado aí à academia. A academia já tem 12 anos, só que ela era física. Vocês lá no laboratório, lá no escritório, né? Vocês vão ver que tem um terceiro andar lá, lá em cima tem uma escadinha lá meio desajeitada que sobe. Aquilo eu construí para ganhar dinheiro? Não, para dar aula. Que é uma sala de aula, porque naquele momento não tinha essa possibilidade, né? Então faz 12 anos já que a gente tem academia, mas o maligno sempre dando pancada em cima. Por isso que eu peço para vocês compartilharem, é lógico, se gostarem, né? E compartilhar não é para a glória do Mauro, não, é para a glória de Deus. O projeto não é meu, é dele. O propósito é para eu fazer. Tá bom, senhores? Eu falo muito, né?
Pior que eu estava caminhando e falei assim, eu não vou falar nada, eu vou ficar quieto. Aí chega aqui, essa semana eu também usei um termo com o Adilson na live de quinta-feira. E o Espírito Santo me pilha. A palavra que eu usei, que saiu, foi essa. Ele fica me pilhando. Porque ele fica falando na minha cabeça. Lógico que às vezes eu fiz um tomate, mas via de regra ele fica me pilhando, eu tenho que fazer um monte de coisa. Mas aí ele me chama a atenção porque fala, bom, vê que você é super limitado. Para ele entender que é ele que está no comando. E o super limitado é engraçado, só para finalizar aí, eu tenho um problema, vou dizer grave, na minha perna, viu, César? Você sabe, não é muito tempo, mas piorou, melhorou, sim, melhora, mas de vez em quando é terrível, né? Eu associei, eu não sei se eu falei para você, César, eu associei na palavra, na Bíblia, o Paulo, ele diz que ele tem um espinho na carne. Ninguém fala o que é espinho na carne, ninguém entendeu até agora. Pode ver os estudiosos, eles não sabem o que seria esse espinho. Pode ser isso, pode ser aquilo. E eu, para mim, desde o começo, quando eu comecei a ouvir isso, espinho na carne, né? Imaginei um espinho na carne. Já tive isso, né? Mas eu descobri não, eu cheguei à conclusão que eu tenho hoje, é que alguma coisa que Deus faz na pessoa para ela perceber a arrogância, para ela perceber que quem manda é ele. Senão a pessoa fica soberba. Porque não tem jeito da gente ser perfeito. Então, espinho é para quando você achar que você vem aquela dor, fala, ai, tá bom, pai, não sou eu. Sou um limitado. Senão a gente fica soberbo. Porque o inimigo está ao derredor querendo dizer, tá vendo como você é bom? Tá vendo como você é legal? Tá vendo como você é bonitinho? Tá vendo como você é isso? Mentira! Nós somos pó da terra. A nossa alma cooptada pelo inimigo desgraça tudo. A nossa própria vida. Quando a gente é dirigido pelo Espírito Santo, então nós temos um corpo incorruptível. Queridos, é isso. Você teve um trainee surpresa aqui hoje. Nossa, todo mundo viu o trainee surpresa? Olha lá. O trainee surpresa ainda usa chupeta. Lembre-se um dia eu conto da chupeta, da minha infância. Eu e meu irmão. A atitude do meu pai, que é da chupeta. Muito engraçado. Queridos, um beijo no coração. Bom fim de semana, boa tarde, bom de tudo e um bom Cristo para vocês. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Boa semana para todos. Como que é? Até mais, mano.